podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Aos 44 anos é cedo demais para se ter um infarto. Será? A verdade é que o susto é tão grande que mudar de estilo de vida passa a ser a única opção. Não se esqueça, se nos está a ouvir nas plataformas de áudio, saiba que pode ver este podcast no YouTube. E neste episódio vamos conhecer Vânia Ribeiro, médica cardiologista no Hospital da Luz Rábida, e o caso clínico de Bruno Graça, o nosso doente perfeito. Olá aos dois, bem-vindos ao podcast O Doente Perfeito, precisamente. Doente Perfeito. E eu vou começar pelo Bruno, claro. Há 4 anos, 5 anos mais ou menos, eu tenho aqui anotado em fevereiro de 21, tinha o Bruno 44 anos, apanhou um grande susto. Exatamente. Vamos começar por isso. Que susto é que foi este? O que é que aconteceu? Isto foi há 5 anos, vai fazer 5 anos agora em fevereiro, ou seja, eu estava em casa, ainda não estava, eu estava a preparar-me para ir para a cama, eram cerca de 1 da manhã mais ou menos, e comecei a sentir um aperto no peito. E não passava, eu tentava arquear os braços para trás, a tentar que passasse, pensava que era uma dor muscular e não passava. Eu, como sou acusado de ser um pouco hipocondríaco e que estávamos na altura do Covid, decidi ligar à Saúde 24 para dizer quais eram os sintomas que estava a ter, para ver se me podiam ajudar. E foi assim do género, já para o hospital? Não foi. A menina foi uma técnica que me atendeu, e não me disse o que é que se estava a passar, porque também ela não sabia. Então o que fez foi enviar uma ambulância para cá, lá a casa, e pediu-me para aguardar, para me sentar calmamente, deixar a porta aberta. Já estava, inclusive. A porta de casa? A porta de casa aberta, se fosse necessário, não é? E quando chegaram os bombeiros, fizeram umas questões. Fomos de ambulância até ao Pedro Spano, ao Hospital Pedro Spano, em Matosinhos. Nesse momento explicaram-lhe o que é que podia estar a acontecer? Ainda não. Ainda não. Só mesmo depois da triagem. Eu fiquei a aguardar uma triagem, por acaso não tinha muita gente, e eu fiquei a aguardar cerca de 5 minutos. Depois fui à triagem e ou no fim da enfermeira me ter feito o eletrocardiograma, passa a correr à minha frente e eu pergunto-lhe, mas passa alguma coisa? E ela, o senhor está a ter um infarto. E é despoltado logo o mecanismo todo dentro do hospital. Eu sou rodeado de médicos a preparar-me para depois ser transportado para o Hospital de São João, segundo eles me disseram, me tinham dito. Ficamos a aguardar a ambulância, foi um aparato enorme. Eu ainda não estava em mim daquilo que estava a acontecer. Não tinha noção sequer da gravidade. E só nesse momento é que realizou o que é que podia ser? O que é que podia ser, sim. Não estranhou estar ali tanta gente à volta de uma dor muscular aqui assim nesta zona? Ou enfim, aí já me tinham dito o que é que se estava a passar. Okay. Ou seja, quem me fez o eletrocardiograma disse-me o que é que se estava a passar. Há uma pergunta aqui, 44 anos definitivamente é muito jovem, não é, doutora Vânia? Olá, Graça. Olá, é jovem para estas coisas. Sim, efetivamente um infarto abaixo dos 45 anos é catalogado como um infarto em idade jovem. Pronto. E isto quer dizer que numa pessoa nestas condições tem de haver aqui qualquer coisa que é um fator de risco bastante agravado. Não é muito frequente acontecerem infartos nesta idade jovem, mas não é uma situação rara e cada vez mais, com o nosso estilo de vida agravado, tem ocorrido. Ok. Portanto, não é de todo descartável, perante um episódio de dor torácica, acharmos que o doente é demasiado jovem para ter um infarto. Se calhar há 10 ou 20 anos não se punha tantas vezes essa hipótese. É verdade. Eu, quando comecei a fazer clínica em 2009, era raro um infarto em idade jovem e já não é. Bruno, hoje já sabe o que é que aconteceu, já conhece bem a sua história clínica, conhece bem, se calhar, o seu coração e o seu corpo. O que é que tinha na sua vida que acabou por resultar nisto? Stress? Acho que stress. Gordura a mais, peso a mais, colesterol, não faço ideia. O que é que... História familiar? Não, história familiar não tenho, sequer. Tenho os meus pais, que são acompanhados pela doutora, de facto, mas nunca tiveram um evento como este. Foi o tabagismo, o tabaco, e um bocadinho... Fumava muito?
Fumava muito. E ainda por cima, na altura do... Fumava, porque nós já vamos falar desse tema. Hoje é uma coisa do passado mesmo. Completamente. Desde o dia que aconteceu, nunca mais toquei num cigarro. Pensava que ia ser mais difícil do que foi, mas não foi. Foi relativamente fácil, também por causa do susto. Portanto, fumava muito. O que é fumar muito? Fumar muito, nesta altura do Covid, quando ficámos todos a trabalhar de casa, era cerca de 1,5 maço por dia. Okay. Mas com muitos erros aí pelo meio. Fumava de manhã e depois estava a trabalhar no computador, à frente do computador, e provavelmente era um a seguir ao outro. E sedentarismo. Nos 2 anos anteriores a ter o infarto, não fazia desporto. Muito stress um bocadinho. Não vamos, já tive mais na minha vida, no início de carreira, mas agora naquela altura não havia. Posso saber o que é que faço? Eu sou consultor informático, okay. Sim. Mas o stress não presumo que naquela altura, acho que não foi um fator. O tabagismo, sim. Sedentarismo, um pouco, sim. Portanto, mas a grande causa foi o tabaco. Foi o tabaco. Um susto enorme. Susto enorme. E depois internado num hospital. Nessa altura o pessoal mete o piloto automático, não é? Eu imagino. Quando? Quando estamos internados e que queremos que isto passe depressa e que nos tratem depressa. Sim, foi o que eu disse. Foram 5 dias internado, depois de fazer o cateterismo no Hospital de São João. 5 dias no Pedro Hispano e pareceu-me 2 semanas. E depois, entretanto, saí. E o que é que se pensa nessas alturas? Nunca mais faço com a asneira nem na vida. Foi uma fase muito introspectiva esses 5 dias. Como não tinha nada para fazer, eu estava... Pensou muito na vida. Pensei muito na vida. Sim. E na morte também se pensa? Não, eu tentei evitar. Eu acho que não pensei nessa fase. Pensei que tinha que mudar o meu estilo de vida. Lá está. Que ia ter que mudar o estilo de vida, que ainda não tinha falado concretamente com o médico sobre isso, e que tinha que mudar o estilo de vida, basicamente. O mindset tinha que mudar, e felizmente mudou. Sim. A dor no peito foi única, foi naquele momento, ou já olhando agora para trás e sabendo o que sabe hoje, e nomeadamente nas conversas que vai tendo com a doutora Vânia, tinha já algum sintoma para além desses fatores de risco todos? Eu tive um sintoma 3 meses antes que eu nunca na vida achava que pudesse ser um sintoma de pré-infarto. Foi, por amor de Deus. Quando eu tive o infarto, começou-me a dar tive uma dor no peito, um aperto. Não foi uma dor muito forte, mas foi um aperto aqui nesta zona. A doutora Vânia está a dizer-te sim, portanto. E nos 3 meses anteriores, sensivelmente este setembro, eu tinha esse aperto, mas era uma coisa muito, muito ligeira, e eu julgava que era uma dor muscular. E arqueava os braços para trás. E passava? E passava. E depois passava 2 semanas ou 3, voltava a ter. E isto aconteceu durante 3 meses, sensivelmente, 3, 4 meses. E nunca pôs a hipótese de ir ver o que era? Não, também Covid, quem é que saía de casa? Ninguém saía de casa por causa de uma dor muscular. Sim, também é verdade. Mas nunca relacionei uma coisa com outra. Mesmo aquilo que eu sabia dos sintomas de infarto, nunca tinha lido nada sobre isso. O Bruno saiu do hospital e foi parar à sua consulta. Em que estado é que estava o coração dele quando vi lá? O Bruno, quando chegou até mim, tinha uma situação de insuficiência cardíaca. Portanto, tinha o coração com uma força de contração reduzida. O que é que tinha acontecido ao Bruno? Ele tinha tido a oclusão total de uma das artérias coronárias. Por azar, foi a coronária maior, que é chamada descendente anterior, e que irriga uma grande porção de músculo cardíaco. E ficou uma grande cicatriz. Porque apesar do Bruno ser prontamente tratado, não é? Ainda houve aqui um intervalo de tempo considerável até a artéria ser efetivamente aberta. Portanto, o que acontece no infarto é entope uma artéria. Exatamente. E o coração, há ali uma parte do coração que não é... Vou recuar um pouco até isso. Recuo. A especialista aqui não sou eu. Ora bem, infarto agudo do miocárdio. A palavra infarto quer dizer que há músculo cardíaco que é perdido. Okay. Quando digo perdido, morreu. Não podemos esquecer que o coração é um músculo
E como qualquer outro músculo, tem que receber nutrientes, oxigênio. Ele recebe esses nutrientes através de artérias próprias, que estão exatamente na superfície do coração e chamam-se artérias coronárias. São milimétricas. E tem essa função, alimentar o coração de nutrientes, de oxigênio, para que ele leve a cabo a sua função. Que assim, de modo muito genérico, é aquela função de bomba que nós conhecemos, não é? A doutora Rani fez o desenho. Mostrou-me também. Ou seja, o coração é uma bomba em que espreme, não é? E o sangue é injetado para toda a circulação, para que chegue a todo o organismo, não é? Se nós tivermos doença nas artérias coronárias, parte do coração que recebia o oxigênio vindo dessa artéria não vai receber. Durante alguns minutos o coração tolera isto, mas se for prolongado, aquela parte muscular vai ficar comprometida. E é isso, são essas dorzinhas que O que é que o Bruno Bruno teve sentiu? Sim, O Bruno explique. teve sinais de alerta que não interpretou bem. Quem vai interpretar assim uma dor? E temos de estar todos muito atentos, porque o coração normalmente alerta, avisa. Claro, às vezes é muito difícil de interpretar, nem sempre os sintomas são típicos. Nós temos a ideia de que o coração não dói, não é isso? Só dói nestas alturas. Não é bem verdade. Não? Depois temos aquela noção que quando estamos a ter um infarto, pelo menos era a que eu tinha, a principal era uma dor no braço. O braço. Isso antes ela aconteceu. Temos que desmistificar isso tudo. Ok, então, vamos embora. Mas vamos um bocadinho atrás. Então, o que aconteceu 3 meses antes ao Bruno é chamada angina de peito. Ou seja, é uma dor de curta duração. Ok. Se estivermos a falar de uma dor superior a 20 minutos, já estamos a falar de infarto, não é? O que acontece? A artéria começou a ficar doente, começou a ficar com uma crosta de aterosclerose importante, começar a ficar entupida, mas não totalmente. Apesar do sangue passar, em determinadas circunstâncias, sobretudo se a pessoa estiver a fazer algum esforço, aquela porção de sangue que ainda passa não é suficiente. E o músculo, aquela parte do músculo cardíaco, não vai receber oxigênio e vai entrar em sofrimento e causa essa dor, a chamada angina. Claro, se nós tivéssemos capacidade de interpretar bem isso, iríamos rapidamente ao cardiologista. Ok, certo. E seria possível tratar esta artéria antes dela ocluir totalmente. Conseguiríamos fazer um cateterismo pré-infarto e tratar a artéria. Muito bem. E assim o coração não ficaria com nenhuma cicatriz, nenhuma lesão. Infelizmente não aconteceu isso ao Bruno. Exatamente. Foi o contrário, aconteceu o pior e eu volto à pergunta que lhe fiz, como é que estava o coração do Quando Bruno? eu recebi o Bruno, portanto, Disse que ele estava com uma insuficiência cardíaca grave. ele tinha uma Isso quer dizer cicatriz grande, tinha perdido uma porção de músculo cardíaco significativo e, portanto, a força ejetiva do coração estava diminuída. Ok. Pronto. E o Bruno estava assustado com a situação, claro, de ter tido um infarto em idade jovem. Não era algo que ele contasse. Como eu disse, não é muito frequente, mas não é altamente improvável como se julga. Pois. O que é que ele lhe perguntou? Já passaram 5 anos, não tenho exatamente memória concreta disso, mas perguntam, é transversal, a pergunta é, alguma coisa a fazer? Estudar para ficar bem outra vez? O que é que eu tenho que fazer? Muito bem. Pronto. Aí o Bruno já não estava a fumar, e daí ele, efetivamente, é um exemplo que deve ser de inspiração, não é fácil. Não é fácil. Não, eu nunca fumei, não tenho essa experiência de todo, mas tenho imensos doentes fumadores. Há alguns que nunca tiveram evento, outros que já tiveram evento. E é o fator de risco que eu tenho mais dificuldade em corrigir. Eu quase consigo saber de cor os meus doentes que conseguiram deixar de fumar. Não são muitos. E daí é que acho que é louvável e por isso é que o Bruno está aqui. Ou seja, está-me a dizer que os seus doentes que tiveram episódios, eventos Tem cardíacos muita dificuldade deste em deixar de género, fumar. deixam de fumar e depois voltam a fumar ou nem sequer deixam, sabendo que... Há de tudo. Alguns têm mesmo muita dificuldade em deixar de fumar, conseguem reduzir, mas mantêm sempre alguns hábitos tabágicos. E aquilo desejável é 0.
0 vezes 0. Portanto, nem a dor que provoca uma coisa dessas, nem o susto que provoca uma coisa dessas. Pelo que eu vejo, é altamente aditivo o tabaco. Claro. E vejo também que o cotidiano das pessoas cada vez mais entram num registro de ansiedade, algum stress, e o tabaco acaba por ser um ansiolítico. E essa sensação de, ao fim de um tempo, já me sinto bem, portanto, já estou bom. E depois há essa questão. Sim. A pessoa tem um susto no momento, depois, fruto da tecnologia avançada e da medicação que nós temos, nós conseguimos que a pessoa fique praticamente restabelecida, sem sintomas, com uma vida praticamente normal, e o tempo vai diluindo aquele susto. Pois claro. Diluindo. O corpo esquece, na verdade. A vida vai tendo desafios, problemas, e o tabaco. E o stress e... Bom, o Bruno chegou-lhe já sem tabaco, felizmente. Mas passaram 5 anos e ele nunca voltou atrás. Pronto. Isso já é maravilhoso. Nem ninguém fuma à sua volta, espero, porque agora esticou o dedo para dizer que não podem. É verdade? Eu digo que não podem, mas Ok. pelo menos. Mas havia mais coisas que o Bruno precisava de fazer e de tratar, certo? Sim, aqui o foco principal foi o tabaco, foi promover a entrada num programa de exercício físico regular. O Bruno, na época, fez um programa de reabilitação cardíaca, que correu muito bem. É um programa adaptado para reeducar o coração ao exercício físico, para tudo correr sem nenhum tipo de risco. E o Bruno também conseguiu superar esse desafio e manter um estilo de vida agora com todos os fatores de risco controlados. E claro, tem que fazer uso de uma medicação que é crónica, porque trata-se de uma doença crónica. Portanto, o infarto provocou no Bruno, no coração do Bruno, uma doença crónica. É isso? Há sempre um problema com o coração do Bruno a partir daquele dia. Não? Estava a dizer que a doença coronária é uma doença crónica. Ok. Ou seja, mesmo que o Bruno não tivesse tido um infarto e nós conseguíssemos abrir aquela artéria previamente ao evento, o Bruno teria na mesma uma doença. Okay. Chama-se doença coronária, tem que ser muito bem tratada, porque ela progride. Ou seja, aquela artéria adoeceu, mas nós temos mais artérias. E mesmo aquela artéria pode voltar a adoecer. Isto é uma doença crónica e que é progressiva se não fizermos uso da terapêutica ajustada e de controle dos fatores de risco. Ok. A insuficiência cardíaca que derivou do infarto, por ter sido um infarto grande, nesse momento está controlada. O coração do Bruno conseguiu voltar atrás e praticamente está nesse momento com uma função cardíaca normal. Claro, temos uma medicação adaptada, mas o Bruno tem uma vida normal, provas de esforço vigorosas, sem nenhum problema. Ok, já vamos ao que o Bruno faz hoje para se manter um doente perfeito. E é por isso que está aqui. A doutora Vânia explicou há bocadinho e conta que normalmente os doentes chegam assustados quando isto acontece, saem do hospital e depois, na verdade, têm a ideia de que, ou percebem que aquele é um momento de viragem. Esse susto também se traduziu para si nisso, nessa ideia de que tem que mudar de vida? Sim. Eu tive tempo de pensar nisso enquanto estava internado e sim, comecei logo a pensar nisso, de mudar o meu estilo de vida, o mindset, e não só porque não queria que voltasse a acontecer, não é? Porque eu na altura tinha um filho, tinha na altura 3 anos o meu filho. Sim, muito pequenino. Era muito pequenino, 3 não 5. Uma grande responsabilidade. Muito pequenino e também foi a pensar nisso que me fez ter a força de vontade. Eu pensava que ia ser mais difícil. Precisou no Google infarto? Enquanto estava no hospital? Não. Tentei não fazer isso. Até, aliás, eu acho que nem tinha. Não tinha telemóvel comigo, mas não. Foi uma introspeção sem acesso às redes digitais. Mas percebeu imediatamente que o tabaco era relevante nesta história? Sim, claro. Eu na altura foi logo que pensei, só pode ter sido tabaco. Eu não era uma pessoa
obesa, não era, tinha feito exercício até há sensivelmente pouco tempo, portanto foi logo o meu foco foi o tabaco. Portanto, não era E foi o que me disseram provável na ter acontecido consulta. consigo. Nós Exatamente. pensamos sempre, não, isto não vai acontecer comigo. Sim. Eu tinha uma saúde, passa a expressão de ferro, até aí nunca tinha tido uma gripe sequer. E é algo que nos faz ver que, Pois, apesar de tudo aquilo que nós possamos pensar que somos uns super-homens, não somos invencíveis. não somos invencíveis, é verdade. É verdade. E então seguiu os conselhos da doutora Vânia. Deixar de fumar foi a primeira coisa, nunca mais teve tentações. Nunca mais. Queria só deixar aqui um apontamento. Em indivíduos abaixo de 50 anos, fumar aumenta 5 vezes o risco de ter um infarto. Repita. Pessoas abaixo de 50 anos. Fumar aumenta o risco de infarto 5 vezes. Muito bem. É substancial. É muito importante esta mensagem. É muito importante. Até porque a malta fuma mais nova. Depois vai ficando mais velha e acha que, bom, está bem, agora posso deixar. Melhoramos um pouco no nível de tabagismo, mas ainda é muito frequente. Ok. É um hábito e um fator de risco que merecia um controle muito melhor. O que é que mudou mais, Bruno, para além de deixar de fumar? Disse que já tinha, em tempos, fazia também exercício, na altura não fazia. Passou a fazer? Passei a fazer, sim, mais, e cada vez, e depois o exercício foi uma segunda coisa que comecei a fazer. Tem vindo a evoluir, porque quanto mais exercício vou fazendo, mais me apetece fazer. Entretanto, até já estou num ginásio, com PT e tudo. Mas não tinha, no princípio não receou, enfim, exercício, nós associamos a... Teve que ser progressivo. E aquilo que me foi dito pela doutora foi que não posso... A única restrição que eu tenho é não poder ir ao esgotamento total. Ficar a arfar e a suar como um atleta de alta competição. Mas tudo o resto eu consigo fazer. Basta ter a noção que, a partir do momento em que começamos a ficar completamente esgotados, temos que parar um bocadinho, mas até hoje não senti qualquer problema em toda a atividade desportiva que fiz. Ok, deu estas indicações precisas, explicou... O Bruno, como eu disse, fez o programa de reabilitação cardíaca, que é um programa de exercício físico onde já se aprendem estas regras. Exatamente, e onde se verifica qual é o risco. Se o coração tem algum tipo de sequela que coloca a pessoa em risco, ou se há algum patamar limite para o exercício. No caso, o programa de reabilitação correu muito bem ao Bruno, estava tudo bem, e portanto foi libertado para fazer o exercício físico sem grandes limitações. Tem que haver sempre tem que haver bom senso. As pessoas não é suposto chegarem à exaustão, nem fazerem exercício todo hoje. As regras da Organização Mundial de Saúde, para todos nós, é 150 minutos de exercício moderado por semana. Se conseguíssemos cumprir isto, teríamos o checklist na atividade física. Neste caso é uma prescrição, objetivamente tem que ser uma prescrição para que o Bruno mantenha a saúde do seu coração. É uma recomendação para toda a população. Claro. Para quem tem uma doença desta natureza, é quase, não é quase, é uma obrigatoriedade. Ok. De quanto em quanto tempo é que o Bruno tem que ir à sua consulta? Como é que é o acompanhamento deste doente perfeito? No início, claro que nós tínhamos uma situação de disfunção ventricular, tive que ver o Bruno periodicamente até acertarmos a medicação. Estamos a falar de uma vez por mês, talvez nos primeiros 6 meses, até conseguirmos titular bem a medicação e ir verificando a resposta do coração. Portanto, o coração reagiu muito bem, conseguimos titular a medicação, o Bruno foi um excelente doente porque nunca desistiu. Esta medicação inicialmente pode ter alguns efeitos laterais, já ficam hipotensas, com as tensões mais baixas, com a sensação de que estão com alguma fraqueza, que não têm tanta energia, e é preciso insistir porque isto é um efeito temporário, mas o organismo adapta-se, entre aspas, à medicação. E foi isso que o Bruno foi sempre cumprindo. O Bruno foi sempre muito cumpridor, íamos sempre conversando, íamos sempre tentando a melhor forma para que a medicação tivesse o menos impacto possível no dia a dia do Bruno. E conseguimos depois chegar a um esquema
equilibrado, e o coração efetivamente respondeu muito bem, porque também teve outras ajudas, foi a ausência do tabagismo, o exercício físico. E ser um coração jovem também ajuda nessa Obviamente. recuperação. Claro. E tudo isso levou a que o coração ficasse, digamos que em termos de função, muito próximo do normal, e conseguimos chegar a um esquema de medicação otimizado. Portanto, agora, o que é que nós fazemos? Uma visita anual, em que eu verifico a função cardíaca do Bruno, o ritmo cardíaco, revejo na prova de esforço se as coisas continuam bem, e análises. As análises é assim algo que tem que estar sempre perfeito. Tem que estar níveis de colesterol muito baixos, açúcar perfeito, assim como a avaliação da pressão arterial. Portanto, no fundo, o seguimento é otimizar ao máximo os fatores de risco, não é? Queremos sempre a perfeição, Certo. para diminuirmos ao máximo o risco de recidiva da doença, não é? Que a doença, não queremos de todo que a doença progrida e que possa acontecer outros eventos. E recidivas nestas situações são sempre mais graves? Não necessariamente, mas necessariamente. como o coração já tem uma cicatriz, é um acrescento negativo. Ok. Eu só não fiz uma pergunta ao Bruno, que foi sobre a alimentação. O Bruno disse que não Nesse era... aspecto. Exatamente. Não era obeso, mas alguma coisa entupiu as suas artérias, certo? Era colesterol alto? Foi isso? Era o quê? O que é que aconteceu? Se era isso, o que é que teve que fazer para corrigir isso também? Não é obrigatório. Não é? Temos o colesterol muito alto. A gente tem mandado calar, então eu tenho de ser... Não é obrigatório. Claro que a dislipidemia, que é o nome médico que damos à elevação do colesterol, é muito frequente. Ok. Porque a nossa alimentação, bem, de forma geral, não é fantástica. Com esta oferta... Cirurgia, dieta mediterrânica, não é? Pronto, mas a maior Sem alimentos ultraprocessados. da maior parte de nós já não segue muito a dieta mediterrânea. Então não é difícil ter o colesterol elevado, mas não necessariamente precisamos de colesterol elevado para uma artéria ter um fenómeno destes. Ok. Porquê? Vou voltar ao tabaco. O tabaco sozinho consegue fazer isto. Pronto, Como? ok. Como? Maldito tabaco. Yeah. O Bruno. Completamente. Estou Claro que completamente a de maior acordo. parte das pessoas tem tabagismo, colesterol alto, hipertensão, algumas diabetes, portanto, e não tem somente um fator de risco. De qualquer maneira, neste caso, o Bruno também teve de fazer alterações à sua dieta, ao seu regime Claro, alimentar. porque depois de ocorrer, eu queria só explicar que o tabaco é pró-inflamatório, portanto, ele inflama o revestimento das artérias e acaba por lesá-las. Assim como piora o colesterol, por si só, à parte da alimentação, o tabaco piora o colesterol e altera a coagulação. Tudo isto junto faz com que aquela placa na artéria, a placa da aterosclerose, possa crescer, mesmo que não tenhamos o colesterol muito alto, não é? Pronto, certo. Claro que depois de ter um infarto, nós precisamos de níveis de colesterol muito baixos. Porquê? Nós sabemos que existem lesões nas artérias e queremos estabilizar o processo ao máximo. Não queremos Nada nenhum inflama fator aquilo. que permita a evolução das placas. Certo. Então pedimos um valor de colesterol baixíssimo, Que é o quê? que é um valor de LDL, que é um mau colesterol abaixo de 55, que Qual é o normal? é quase impossível atingir sem medicação. Ok. O valor normal para uma pessoa saudável é 115, um pós-infarto 55. E ele tem o quê? Posso saber? Não faço ideia. O Bruno tem cumprido, tem tido nos 50. Muito bem. Pronto, perfeito. É isso que se quer. Ele cumpre. Como é que alterou o seu regime alimentar? Lá está. Comida mais saudável. Nada. Tento evitar a comida ultraprocessada, ou seja, carne vermelha com pouco, salsichas e presuntos. É muito raro acontecer. Se acontecer, é uma vez por mês num jantar qualquer que possa ter, que possa fazer fora de casa.
mas não é exagero por aí lá. Ou seja, eu tento comer o mais saudável possível. Muita verdura, Mede saladas, calorias também, faz essas coisas. menos calorias, sim, menos quantidade Menos também. quantidade. Uma das coisas que fiz foi mudar os pratos em casa, daqueles normais assim grandes para os mais pequeninos, porque eu acho que isto é um dos problemas que eu vejo, que notava, mas que vejo, e que já ouvi falar, é que quanto maior o prato, as pessoas têm tendência a encher o prato só para não verem o prato meio vazio. E quanto mais pequeno, e digo uma coisa, eu como um prato assim destes pequeninos e sinto-me completamente Lá em casa satisfeito. estou toda a comer bastante mais saudável. Sempre comer lá em casa saudável. Eu é que não. Ok. Eu é que não. Não comia tão saudável. Nunca foi de exageros nessas coisas. Ok. Eu nunca foi queijo da serra à colher. Nunca fiz isso. Portanto, eu já não tinha eu não tinha uma alimentação muito fora daquilo que faço agora. Só que agora tenho mais cuidado, tenho mais noção daquilo que posso e que devo comer e aquilo que não posso ou que não devo comer. Ok. Apenas isso. Mas foram os 3 aspectos: tabagismo, exercício físico e a alimentação mais saudável. Ok, portanto, tabaco, fim ao tabaco, check, alimentação, check, exercício, check, medicação certa, ajustada, tudo cumprido, check. Acompanhamento, vem às vigilâncias consigo, sem faltas, faz os exames todos que é preciso. Portanto, é um doente perfeito, é isto. Foi por isso que ele foi escolhido. Exatamente. É, não é? Haveria alguma coisa diferente a fazer se o Bruno não conseguisse cumprir um agente perfeito assim, aí aos pontapés, não é? Fica disso. É muito difícil eu deixar de fumar da forma tão rápida como o Bruno conseguiu e consistente. Que uma coisa é ser imediato, mas depois há recaídas. Não é? Mas o Bruno tem 5 anos, já é um tempo razoável. Portanto, ele tem conseguido ser consistente. O que quer dizer que teve uma consciência plena e percebeu muito bem da patologia que estávamos a tratar, a falar, não é? Esta é uma patologia muito prevalente. Já disse que acontece cada vez mais entre jovens. Das primeiras causas de morte no Faça-me mundo ocidental. exatamente. Faça-me um retrato do que é que isto é hoje, nomeadamente em Portugal. Essas coisas também ajudam a alertar as pessoas para o que é este problema e para mudarem estilos de vida. Sim. A doença coronária é das doenças mais frequentes. É uma doença adquirida que deriva, em grande medida, dos fatores de risco, ou seja, dos maus hábitos. Não quer dizer que hajam situações pouco frequentes, mas situações genéticas, não é? Em que há uma condição genética que predispõe a pessoa Claro. àquela situação, mas é raro. Obviamente que as pessoas que têm familiares de primeiro grau com infarto em idade jovem têm risco acrescido, porque pode haver eventualmente ali uma alteração genética. Nós ainda não temos capacidade de usar esta análise genética na prática clínica, mas temos que considerar isso. Claro. Mas a maioria das situações deriva efetivamente de fatores de risco não controlados. Tabagismo, hipertensão, açúcar alto, portanto diabetes, mal controlada. Portanto, na verdade, fatores que nós conseguimos controlar, não é? E se não conseguirmos por mudança de estilo de vida, existe medicação eficaz para conseguirmos esse controle. Obesidade também, um fator de risco que tem tido cada vez mais impacto. Portugal tem tido números crescentes de obesidade, assim como o sedentarismo. Apesar de haver um esforço, haver mais ginásios, as pessoas tentarem cada vez mais fazer exercício físico, os números ainda são baixos e na verdade não há aquela regularidade necessária para nos dar saúde, que é os tais 150 minutos por semana. Ou seja, para nós conseguirmos que o coração seja defendido com o exercício, nós precisamos de consistência. E há muitas falhas na consistência, não é? Eu vejo os meus doentes conseguem num mês ir várias vezes ao ginásio,
mas depois durante 2 meses não conseguiram nenhuma vez. Nós precisamos adaptar mais o nosso estilo de vida, a cuidarmos de nós e a conseguirmos esta consistência. Ok, quem nos está a ouvir pode pensar assim, pois isso é fácil de falar, mas não se consegue. Mas pronto, é preciso Temos que mesmo, tentar, é temos que preciso perseguir mesmo esse fazer objetivo. isso, claro. A alternativa é pior. Alternativa. Eu mudei o meu estilo de vida, era muito virado para o trabalho, e agora virei o meu estilo de vida, e principalmente nos últimos anos, para primeiro eu, a minha saúde, e depois o trabalho. Não deixo de fazer o meu trabalho bem feito, profissional. Ninguém despediu, de certeza. Não, até agora. Exato. Mas não, não há negociação neste aspecto. Eu tenho o ginásio marcado. Se vir que consigo alterá-lo para outro dia, faço isso. Caso contrário, se não conseguir alterar, eu vou ao ginásio. Não é 1 hora no ginásio, ou 1 hora de corrida, ou 1 hora de ciclismo, ou desporto que as pessoas fizerem, que vai fazer com que haja uma catástrofe em qualquer que seja a profissão, digo eu. Porque a alternativa, e isto é bem claro, a alternativa é bem pior. Sente-se bem, Bruno? Sinto-me bem. Tem hoje a vida que quer ser. Sempre com aquele medo atrás da orelha, mas sim. Porque agora qualquer coisa que eu sinta, Vai correr para a doutora. Não, começo a pensar nisso e às vezes sim. Agora não, mas no início ainda enviava umas mensagens à doutora Vânia porque estou a sentir isto. É perfeitamente normal. Agora já não, mas antigamente, há uns 3 anos atrás, eu lembro, e sim, ainda chateava um bocado. O Bruno é um doente crónico que vai continuar a ir à sua consulta, não é assim? Ou terá alta um dia destes? Não. É uma doença crónica, podemos espaçar o seguimento, não é? Mas alta, não. Muito bem. Bom, uma doença tão prevalente em Portugal, como a doutora Vânia nos explicou, mas que parece tão simples de combater como a mudança de hábitos. É só ter mesmo força de vontade e perceber que... Mudar os hábitos vai ser o mais difícil que existe. Mas parece tão simples, não é? Mas não é. É o mais difícil. Chegarem ao pé de nós e dizermos que a nossa vida agora tem que ser com outras prioridades e com outros horários e fazer coisas diferentes. E sobretudo em algumas fases da vida, idades como esta, 40 anos, 50 anos, é o pico da vida ativa, profissionais, não é? Ter uma vida ativa e tenho Não certeza deixa, claro. que progrediu na carreira. Certo? Sim, é uma coisa. Assim. Pois, ótimo, pronto. Então, Pois, se calhar não é tão difícil o assim. estilo de vida saudável. É porque nós temos resistência à mudança, faz parte do ser humano. Pois, também é verdade. Só por isso. Porque se nós cedermos a mudar, pode trazer benefícios, porque o facto de depois termos uma vida saudável dá-nos energia extra. Doutora Vânia, uma mensagem positiva, vamos lá. Dá-nos Tem que energia ser fácil. extra. Tem que ser Conseguimos- fácil. E conseguimos fazer a vida melhor. Nós às vezes resistimos e achamos que não temos tempo, ou já não dá, ou fica apertado. Eu normalmente começo sempre a dizer, quando as pessoas têm muita resistência, então que comecem o dia pelo exercício. Está feito. Cheque. Pronto. Ok. E o resto do dia estão livres para todas as outras tarefas. Se começarmos com o exercício. E não é preciso nada de muito complicado. Claro que o Bruno tem a hipótese de ir a um ginásio. Excelente. Mas pode ser em casa. Eu Podem comecei ser por fazer coisas em casa. simples. Comecei por fazer em casa. Boa. Tem que chegar ao ponto de assustar mesmo as pessoas para elas fazerem. Não. Há pessoas que conseguem ter um excelente estilo de vida e nunca lhes aconteceu nenhum evento. As pessoas são diferentes. Acho que falta, se calhar, mais literacia, mais programas em que se explique bem o que é que se trata, de que é que estamos a falar, que é evitável. Então, é para isso que este podcast serve. Exatamente. Ouvir casos como o do Bruno tem que ser ouvir também histórias de bons exemplos, de finais felizes, na verdade. Foi o que aconteceu aqui. Combater um bocadinho aquela ideia que temos todos,
de que não nos vai acontecer. Nós temos sempre todos intimamente aquela ideia de que a nós, não. Eu tinha. Pronto, Todos temos. Mas vamos tentar Mas o melhor é... que não aconteça. Vamos tentar que não aconteça e vamos tentar proteger a nossa saúde e é isso. O melhor é priorizarmos a saúde sem obsessões, Sim. mas ter uma alimentação equilibrada, não é obsessiva, não estamos a dizer que não podemos ir de férias e abusar um pouco, ou ir jantar com os amigos, isso não podem ser rotinas, porque quando damos conta fazemos isso rotinamente, e não pode ser, tem que ser excepcional, os abusos têm que ser excepcionais. Os doentes ficam sempre preocupados, e agora no Natal não tem problema nenhum. O problema são os outros 360 dias. Pode ser, certo, já então não pode ter problema. 360 porque Natal são 5 dias, não é? É verdade. Carnaval são só 3. Bom, nós temos que terminar esta conversa, que eu gostei muito, aprendi imenso. Muito obrigada pela vossa partilha, pela vossa experiência, por nos terem contado esta história, que eu acho que só serviu para nós aprendermos e vamos insistir. Mudar de hábitos é difícil, mas temos mesmo que mudar de hábitos. Bom, se nos esteve a ouvir, enfim, é só preciso darmos um conselho, acredito. Nós os três, todos, quem está aqui só pode dar esse conselho. Cuidem bem de cada um de vós. Cuide bem de si, vá fazer uma caminhada, leve-os aos escutadores, não é? Quanto é? 150 minutos por semana. Leve-os aos escutadores e ouça o podcast do Hospital da Luz. Bom, nós voltamos com novos episódios. Até breve. Obrigada mais uma vez. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.